Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E aliás, se você quer ganhar grana e conquistar a sua liberdade, vai para o Bitcoin. Nós estamos batendo nessa tecla aqui, olha, faz tempo aqui e tem gente que ainda não entendeu isso daqui, ainda não parou para perceber o tamanho da oportunidade que é. Ontem nós tivemos um dia muito especial para o Bitcoin, porque nós tivemos aí um começo de estresse no mercado, né? O S&P 500, Nasdaq marcando um topinho mais baixo e começando a virar para baixo, então 60 minutos perdendo aquele canal de alta que ele vinha, né? E aí foi uma reação a uma jogada que o Powell fez ali com os títulos do Tesouro de curto prazo, e um negócio complexo para explicar aqui, não vou nem me arriscar a explicar, né? Mas o mercado não gostou, então os títulos do Tesouro de longo prazo, de 10 anos para cima, romperam o topo e passaram dos 4,5%, né? Ou seja, deu uma estressada, e o mercado, a bolsa começou a virar para baixo, né? Vinha aí numa alta interessante, mas tinha chegado já numa região que era uma região de briga, né? Então está dando uma virada para baixo. Isso quer dizer que o mercado vai cair com tudo? Não necessariamente, né? Mas nós vamos olhar o gráfico, 60 minutos já começou a dar um sinal e está com uma bandeirinha de baixa lá, prestes a acionar agora aí durante a madrugada ele fez essa bandeira. Então nós vamos ver isso daí tudo nos gráficos. Mas voltando para o Bitcoin, o que aconteceu é que o que fica mais evidente a cada dia que passa é que em momentos de estresse o Bitcoin está se tornando cada vez mais agindo como um porto seguro, né? Então ontem nós tivemos o ouro para cima, enquanto nós estávamos tendo aí essa volatilidade para baixo do mercado de ações, e o Bitcoin rompeu o topo histórico, chegou a bater 111 mil dólares, né? Agora deu uma paradinha ali, mas definitivamente rompeu o topo histórico, né? Então, para onde esse negócio vai? Só o tempo dirá, mas as projeções são muito auspiciosas, né? Daqui até o final do ano, provavelmente nós vamos ter um rally aí que pode ser daqueles rallies que a gente conhece de criptomoedas e de Bitcoin, né? Então vamos ficar atento, por isso que eu estou falando tanto sobre esse assunto, tá bom? Então, falando sobre o Brasil, também nós tivemos ontem um dia de baixa, né? Então o Ibov que rompeu o topo histórico, agora deu essa voltada. Então, vamos traçar lá umas retrações de Fibonacci, ver se ele segura, né? Se faz só um pullback para continuar para cima. Ele não precisa necessariamente andar junto com o mercado americano. Mas tivemos aí movimentação e uma mudança de humor ontem no mercado, e vamos ver isso daí nos gráficos, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição. Então, para começar aqui com o mapa de calor do mundo, né, nós vemos que foi um dia vermelho. Não tem muito o que discutir, todo mundo aqui para baixo. E o S&P 500 foi muito pior, né? Com exceção aqui do Google. O Google, eu acho que ele conseguiu fazer esse rompimento aqui por conta ontem foi o anúncio aí dos novos produtos do Google, principalmente de inteligência artificial, e realmente ficou espetacular, tá? Vale a pena gastar um tempo para ver as novidades que eles têm aí do Gemini, porque tem muita coisa bem legal. Então você vê que destacou aqui no meio de todo mundo vermelho. E aí, indo para os gráficos, como eu disse, né, o VIX marcou o fundo aqui e fez aqui uma barra de alta, né? Então, agora vamos ver como é que ele reage. Se por um acaso o mercado resolver estressar, ele pode fazer isso daqui, né? O mais normal é ele dar uma subidinha aqui, talvez vir fechar esse gap, talvez vir até essa região do 25 e se segurar aqui, né? Tudo vai depender do desenvolvimento do mercado que a gente vai olhar aqui no dia a dia. Os juros, olha só o que eu falei, né? O estresse. Então tivemos aqui uma barra de alta aqui com esse rompimento, né? Hoje está dando uma voltadinha aqui, mas isso aqui não é nada bom, né? Então nós temos aqui toda essa formação aqui de fundo, esse pivô de alta é um sinal muito ruim dos títulos americanos. E a Europa também acompanhou, né? Foi para cima, não fez rompimento de pivô, né? Tá aqui nessa espremida, né? Vamos torcer para esse negócio aqui continuar para baixo, né, ao invés de para cima, mas é sempre um risco, né? Isso daqui não é legal.
títulos do Tesouro de 30 anos do Japão continuam para cima, né? Veja que ontem abriu com gap de alta e hoje também abriu com gap de alta. Continua aqui já num patamar acima de 3%, é muita coisa para o Japão, né? Então, como eu disse, esse mercado de bonds é muito importante e a gente precisa ficar de olho nele, porque é daí que pode vir algum estresse, tá? Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla com vocês, tá bom? Falando sobre o SP500, olha só, então marcamos um topo aqui, né? Então, lembrando, chegamos aqui nos 6.000 pontos, né? O SP500 daqui era um alvo importante, né? E agora, ontem, ele com essa barra aqui confirmou um topo e se ele perdeu o fundo hoje, temos um acionamento aqui de uma venda, né? E essa venda aqui, ela pode ir até onde? Essa é uma resposta que nós não temos ainda. Por quê? O que nós temos aqui de contexto, né? Nós temos um contexto de curto prazo, que é esse zigue-zague altista. Então, ele pode simplesmente vir aqui e fazer um pullback nessa região aqui dos 5.800, 5.700, né? E depois fazer um pivô de alta. Isso daqui é plenamente possível. O outro contexto é esse daqui, né? Então, viemos aqui, fizemos esse topo, deu essa estressada toda, né? Com a guerra de tarifas aí do Trump, aí vem aqui e deixa um topo mais baixo em relação a esse. E esse negócio aqui vira aqui para baixo e vem testar aqui o fundo novamente, né? Esse cenário é possível se a gente tiver algum estresse, algum motivo, né? Então é muito cedo para falar sobre isso, tá? O que eu quero mostrar para vocês é os 60 minutos. Então, as reversões de tendência, elas começam sempre pelos tempos gráficos mais curtos e depois vai indo para os mais longos, né? Então, a gente vê aqui que os 60 minutos, olha só, vinha aqui nesse canal de alta desde o mês passado, né? Ficou um mês aqui nesse canal de alta. E aí, o que aconteceu? Nós vemos claramente aqui uma formação de topo, né? Então, vem aqui topo, fundo, fundo. Aí topo, fundo. Aí topo, você vê que aqui ele já começa a perder a força na renovação dos topos, né? Aí vem aqui, olha, perde essa linha de tendência, perde esse fundo, vem aqui, primeiro, né? Deixa aqui um topinho mais baixo, e aí foi aqui essa região de estresse, e agora está deixando essa bandeira de baixa aqui, né? Então, os 60 minutos, o que nós temos aqui? Veja que normalmente o SP500 ele tem o seguinte comportamento, quando ele tem um estresse e ele vem aqui e ele para numa região de suporte, ele já reage com força, né? Isso daqui é o padrão que ele faz. Ele não fez isso, ele passou a madrugada inteira aqui lateralizando. Então isso daqui se torna uma bandeira de baixa e se acionar aqui nós temos uma venda, ele está no 850, né? Nós temos uma venda aqui que pode vir aqui até 700, 650, alguma coisa assim. Então pode andar e é isso que a gente tem que ficar de olho, tá bom? Então o gato subiu no telhado aqui nessa configuração que podemos começar a operar vendido nesse negócio a partir da perda desse fundo que eu acabei de mostrar para vocês. Aí quando a gente vai para os outros ativos dos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Nasdaq também fez aqui, olha, topinho mais baixo, tal, vamos ver como é que vai reagir, tem que perder esse fundo aqui para acionar, né? E o Dow Jones a mesma coisa, tem que perder o fundo aqui para acionar. O Russell 2000, olha, veio aqui fechar um gap, vamos ver o que acontece, né? Mas se ele perder o fundo desse candle, também aciona uma venda, né? Indo para a Europa, a situação já é um pouco melhor, aliás, bem melhor, né? Então nós temos o DAX aqui que rompeu o topo histórico, está com bastante compressão aqui de volatilidade, né? Então ele fica aqui amassadinho e nenhum sinal ainda de reversão de tendência como o SP500 está dando. Então a Europa está tranquila. A gente vê aqui ó, o Reino Unido está quase no topo histórico, né? Hoje está fazendo um dia de baixa aqui, mas nada muito estressante, né? A França que tem um sinal mais parecido com o mercado americano. Então você tem um topo, aqui ele está deixando esse topo mais baixo, se perder esse fundo aqui, nós podemos realmente ter uma venda, né? Então vamos ficar de olho na França. A Espanha, que eu tenho falado, olha só, veio aqui testar o topo do canal, agora está fazendo aqui uma reaçãozinha para baixo, mas subiu demais, né? Então, assim, a Europa está bem melhor do que os Estados Unidos nesse ponto, nesse momento, né? A China, veja que ele continua aqui, vai derivando, tal. Enquanto não perder aqui essa deriva, ele pode ir subindo aos poucos e testar o topo. Então também não tem nenhum alerta aqui na China, né? Já o Japão tem, né? O Japão deixou aqui claramente um topo mais baixo, né? E acionou a venda aqui, né? E hoje essa
madrugada, né, já fechou o mercado lá, fez um gap de baixa aqui e ficou parado. Esse negócio aqui pode cair mais e pode cair bastante, principalmente por causa dessa questão dos juros aí que eu já mostrei para vocês, né. Mercados emergentes está meio parado aqui no mesmo lugar. O nosso EWZ, veja que ele perdeu o ímpeto aqui, né? E a gente vai ver isso aqui no Ibov também. Isso aqui ainda continua sendo uma bandeira de alta. Se o mercado reagir, ele ainda está aqui com essa configuração de alta validada, né? Enquanto ele não perder esse fundo, ainda há esperança desse negócio continuar para cima, tá? Então calma, que ontem foi um dia estressado, precisamos ver o que vai acontecer daí para frente, tá bom? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que também, olha só, está acionando uma venda agora aqui, né? Acabou de acionar essa venda aqui com direção ao fundo dos $60. Minério de ferro continua na mesma região, o cobre continua na mesma região. Se perder esse fundo aqui, aí fica mais preocupante. O ouro, ontem, ainda teve um dia de alta, né? Então agora continuamos com essa bandeira. Então falei dessa compra aqui, a parcial deu ontem. E hoje ele está pensando aqui o que vai fazer, né? Então vamos ver se ele dá essa pensadinha aqui e faz um pivô de alta e vai embora, ou se ele resolve vir testar o fundo aqui. Então esse é o planejamento do trade aqui para o ouro, né? A prata ainda nada, né? A platina que eu falei para vocês, olha só, ela chegou a romper topo aqui ontem, né? E agora está dando uma pensada, né? Vamos torcer, se ela fizer esse pullbackzinho aqui, fizer um pivô de alta, tem compra na platina, tá bom? Indo agora para as moedas, nós temos aqui o DXY que está indo para baixo, né? Então os juros indo para cima, o DXY indo para baixo. As coisas aqui, a gente não pode esquecer que nós temos aqui uma bandeira de baixa que ela está sendo acionada, né? Então veja que agora esse DXY aqui pode ir para baixo, realmente o dólar se desvalorizar em relação às outras moedas. É uma coisa conflitante com os juros indo para cima, né? Mas fazer o quê, né? E o destaque do dia, o Bitcoin. Então, veja lá, deixa eu colocar esse Bitcoin aqui mais no longo prazo para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Nós temos aqui, olha, um canal de alta desde lá do fundo de 2023 e olha só o poder desse negócio. Aqui em janeiro de 23, então vamos falar aqui 2 anos e meio quase, né? Nós estávamos com esse negócio aqui cotado a 15, 16 mil dólares, né? E ele meteu esse canal de alta aqui, né? Que está sendo respeitado, muito bonito, né? E neste momento está sendo cotado aqui a 110.500 dólares, né? Então, veja o poder que tem de valorização desse negócio, o poder que tem esse negócio de mudar a sua vida, né? Por isso que eu tenho chamado muita atenção. Então, a gente vê aqui, olha, quando tem esses rompimentos, então ele veio até aqui, né? Esse foi a região aqui um pouco abaixo de 70 mil dólares, ficou um tempão tal, e aí mudou aqui para o patamar dos 100 mil dólares, né? Depois ele voltou aqui e veio testar essa linha do canal nos 75 mil dólares, e daí para frente ele fez esse zigue-zague de alta, né? E não parou mais, né? Então aqui fez a reação, isso aqui foi um ombro, cabeça a ombro, né? E aí quando rompeu aqui, a partir daqui deu compra. Depois aqui consolidou, rompeu outra compra. E agora tinha consolidado e eu falei para vocês que esse negócio podia explodir a qualquer momento e rompeu, né? Então agora ele já está aqui no topo histórico. Pode ver que ele fechou acima de toda essa região aqui. Das outras vezes ele deixou sombrinhas e tal, né? E agora não, agora fechou realmente com candles de consistência, né? Esse candle aqui já foi um candle positivo, esse foi positivo, esse daqui também, fechando na máxima, né? E nós estamos aqui nessa região. Então, o próximo alvo do Bitcoin agora, pelas projeções de Fibonacci, lembrando, né? Nós temos aqui essas projeções desse pivôzão aqui, né? O pivô que começa aqui nos 15 mil dólares, né? E ele veio aqui e rompeu, então o primeiro alvo dele foi aqui nos 100 mil dólares, 61,8, o alvo de 100% é no 121, então esse movimento aqui ele deve vir aqui até os 120, 121 aqui facilmente, e o terceiro alvo dele é os 150 mil dólares, né? Então daqui até setembro, que é quando
Teoricamente existe, teoricamente não, né? Historicamente, existe esses movimentos que o Bitcoin faz de acordo com o halving, né? O halving é quando dobra a dificuldade de mineração. E o halving dele foi em 2024 e, historicamente, nós temos o pico desse, porque depois do halving ele começa a valorizar, né? Entra um bull market, e historicamente o pico está previsto mais ou menos para setembro desse ano, tá? Então é isso que aconteceu com os outros halvings, provavelmente aconteça com isso daqui. Então, daqui até setembro, nós podemos ver esse negócio aqui nos 150 mil dólares, talvez até mais, tudo depende da potência desse movimento, tá bom? Então, tem tudo aqui para dar certo esse trade, eu recomendo que vocês se envolvam, tá? Cuidado com a volatilidade, esse negócio é um negócio caro, né? Dá para você operar pequeno, você não precisa comprar um Bitcoin, você pode comprar um Satoshi custa $1 e 10 centavos agora, né? Ele divide por 100 mil isso daqui. Então, recomendo todo mundo se envolver com esse negócio aqui. E o Ethereum está também acionando essa compra aqui, né? Falei sobre todas as criptomoedas, né? Olha só, o Ethereum está prestes a acionar esse pivô. É um stop meio carinho, né? Porque aqui está nos 2.800, o stop aqui no 2.200. Mas aí você compra também fracionado, né? Como eu falei do Bitcoin. E eu não vou passar as criptomoedas, eu só vou mostrar aqui esse Total 3, que ele também está, olha só, fez aqui esse movimento, né? Então aqui já começou a dar uma primeira compra e o pivô aqui vai ter essa compra aqui para todas aquelas outras criptomoedas lá que eu mostrei para vocês, como por exemplo Solana, olha só, Solana está prestes a ativar aqui também. Então assim, tem muita oportunidade aqui em criptomoedas, tá bom? Voltando lá para vida real, né? Então, vamos ver agora, em termos das magníficas, né, não está muito legal, né? O único destaque aqui foi o Google, que eu falei para vocês. Olha só, o Google tomou aquela porrada lá da Apple, né, e já veio aqui e fez esse acionamento, né? E veja aqui que o pré-marketing está para cima, né? Então, realmente, o mercado gostou muito aí desse anúncio da inteligência artificial do Google, os novos lançamentos, novos pacotes deles. Realmente são coisas revolucionárias, tá? É surpreendente. Tem muito canal aí na internet falando sobre isso daí, tá bom? Vamos ver o Brasil agora. Então aqui a gente continua com o DI aqui nessa meiuca, né? Não dá para saber qual vai ser o próximo movimento. E o índice é aquilo que eu falei, né? Olha só, já desenhei aqui, olha, dessa última perna, desenhei aqui um Fibonacci, né? Ontem ele fez essa barrona de baixo aqui, parou na primeira retração de Fibonacci. Nós temos os 50% aqui no 138 mil e aqui no 137 mil, que é exatamente a cabeça do pivô, né? Então ele pode vir aqui e o ideal para ele manter a tendência é ele segurar aqui e depois virar para cima, né? Se por um acaso ele perder aqui e começar a vir testar esse fundo aqui, o negócio começa a ficar mais complicado, né? Vamos acompanhar. Então ontem foi um movimento aqui importante, né? Olha só, 2.400 pontos para baixo, é bastante coisa, né? Vamos olhar aqui os 60 minutos. 60 minutos, assim como eu mostrei lá no SP500, aqui também nós tivemos esse movimento aqui, né? Onde você começa, olha só, perdeu um fundo, parou aqui nesse fundo. Hoje, se acionar aqui essa venda, né? Nós podemos olhar a venda. Estávamos falando que só tinha compra, né? Agora nós temos aqui uma venda desse índice aqui, tá? É bem provável que isso aqui aconteça hoje. E aí dá para fazer tanto day trade quanto swing trade nesse negócio aqui, tá bom? O dólar continua aqui na meiuca, então precisamos esperar que ele se decida, se ele vai para cima ou se vai para baixo. Não tem muito o que fazer. As small caps, olha, todo mundo aqui ontem fez um dia de baixa, né? Então assim, a tendência ainda continua de alta. Aqui é uma zona de resistência, então ele faz uma barra desse daqui, esse negócio pode corrigir bastante, então cuidado, né? Quem está comprado, quem ameaçou comprar aqui, eu recomendo apertar o stop, porque isso daqui pode cair bastante. O Itaú, veja que a gente tinha falado aqui, né, do alvo aqui de Fibonacci, né, e aí agora ele começa a fazer esse movimento. Ele pode voltar até aqui, tá? Não tem venda em Itaú, mas para quem está comprado é bom apertar o stop. Bradesco, a mesma coisa, né? Apertar o stop, se você está comprado, esse negócio aqui pode cair mais, né? Pelos 60 minutos, pode dar uma vendinha aqui no Bradesco, né? Olha só, perdendo esse fundo aqui dos 15,30, tem uma vendinha, né? A Sambi, a mesma coisa que eu falei do Bradesco,
ao Banco do Brasil. Aqui, se perder esse fundo aqui dos 25, tem venda, não tem a menor dúvida, tá? Pode acontecer hoje. A Vale continua nesse enrosco aqui, sem muito comentário. E a Petrobras, que tinha colocado aqui a cabeça para fora, ontem voltou aqui, ficou complicado, né? Eu não recomendo se envolver muito com Petrobras, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.